E olha só, gente, as festas juninas estão aí, né? Cheias de cores, doces, danças e muitas delícias. Mas como garantir que a alimentação das crianças ela continue sendo saudável durante esse período? Esse será nosso assunto. Estou recebendo aqui a nutricionista Simone de Oliveira, que vai tirar nossas dúvidas, vai falar um pouquinho dos cuidados. E se você quer interagir aí, bora lá, 45-9925-4747. Boa tarde, bem-vinda. Olá, tudo bem? Estava falando aí dessa comilança, desses doces todos, que não é só um perigo para as crianças não, né, Simone? Não, é para todo mundo. E a festa junina é uma festa muito nossa, né, muito brasileira. Então é uma festa que é da família, nós temos o hábito de ir desde a infância e continuamos na vida adulta. E existem algumas coisas que têm sabor de festa junina, tem sabor de São João, um sabor todo especial, né? Mas e quais assim que são então os principais riscos do consumo excessivo de doce pelas crianças e pelos adultos também? Porque a gente vê que tudo ali tem doce, não tem quase nada. Acho que salgado é só pipoca. Tem algumas coisinhas, a pamonha, dá pra né? fazer uma pamonha salgada. O milho, a batata doce, assada. Mas não é a preferência, né? Aquilo que a gente pensa como festa junina leva um açúcar, né? E, assim, a gente já fala bastante sobre os riscos do excesso do açúcar. Temos um risco da cárie, né? Da cárie dental, que é o primeiro. Mas o excesso de açúcar pode levar à obesidade infantil, que também leva a outros problemas. A questão do bullying, né? A questão emocional também. A diabetes. Também podemos pensar o comportamento, né? Ou a criança ficar muito apática ou muito irritada, muito ansiosa. Podemos ver por nós, adultos, quando nós comemos açúcar, a gente come para dar uma energia extra, né? Então, o excesso de açúcar pode deixar a criança ansiosa, né? Uma criança ansiosa também pode ter até uma dificuldade de aprendizado, porque se ela está ansiosa, ela também tem dificuldade de concentração. Então, o excesso de açúcar também pode prejudicar o rendimento escolar. E assim, e quais desses alimentos que você falaria, assim, Simone, que são mais ricos em açúcar, que os pais deveriam ter um cuidado a mais, um cuidado especial? Os bolos em geral, né? Os bolos recheados, a cocada, o pé de moleque, até a pipoca com aquele açúcar doce, aquele caramelo. Coração de abóbora é perigoso? Coração de abóbora é perigoso. A maçã do amor, né? Que assim é aquela crosta bem crocante, deliciosa e tal. Mas tem muito açúcar envolvido ali. A própria canjica ou arroz doce que a gente coloca, normalmente vai um leite condensado ou uma quantidade bem maior de açúcar para dar aquela cremosidade, né? Não, e não contente, ainda eles colocam daí amendoim dentro também, né? Vamos ali já coloca até a paçoca inteira, amassadinha, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente vai agregando mais açúcar e nem sempre precisa ser assim. Mas assim, e Simone, há alguma opção assim, tradicional que possa ser considerada assim mais saudável? De repente uma opção para uma festa junina, o que poderia fazer? Então, a pipoca, né, se ela é feita de uma maneira mais tranquila, ou com pouco óleo, ou com a própria água, sendo ela salgada, ou se você optar pela pipoca doce, utilizar então um açúcar mascavo, um cacau, para deixar ela menos calórica. Podemos usar os bolos, sim, com certeza os bolos podem entrar, mas reduzindo o açúcar ou usando formas de adoçar alternativas, né? Por exemplo, a tâmara, a uva passa, a banana bem amassadinha, né? O próprio quentão, mesmo que sem o álcool, tem uma quantidade grande de açúcar, a gente consegue adoçar ele com maçã e a casquinha da laranja sem essa quantidade. Então, a gente consegue deixar o que é doce menos doce. A canjica, o arroz doce, nós podemos usar o leite em pó ou leite de coco em pó para adoçar e também deixar ele um pouco mais proteico, que deixa mais saciado, né? Dá uma saciedade maior. E são alternativas que a gente pode estar utilizando. Em alguns casos, não tem como tirar o açúcar, né? Então, nesses casos, eu indico reduzir ou colocar um açúcar mascavo, que é um açúcar um pouco menos industrializado e que tem alguns nutrientes que podem trazer benefícios.
E tem também, como você falou da banana ali, dá para fazer aqueles bolo fitness com aveia, com banana, que são saborosos também e não são tão doces. E vai enfeitar a mesa ali também, Vai né? enfeitar a mesa. E assim, tudo é uma questão de reeducação do paladar. Se nós, desde o início, colocarmos um açúcar excedente para nossa criança, ela vai entender aquele patamar do doce. Quando a gente começa a diminuir, ela também vai se adaptar. Assim como a gente, quando a gente está fazendo aquele processo de reduzir o açúcar do café. Quando a gente vai reduzindo aos poucos, é mais tranquilo a um ponto que você toma um café sem açúcar, tranquilo. Ou não, tirar de uma vez é bem mais difícil. Então, reduzindo gradativamente e reduzir a oferta também, né? Ter algumas coisas à mão que a gente pode deixar as nossas crianças participando da tradição, mas com um pouco menos de açúcar. O pinhão é um vilão ou não? Não, o pinhão é um excelente alimento, ele tem carboidratos complexos, nesse momento, né, ele dá uma energia muito boa, ele pode ser cozido, ele pode ser assado, ele é excelente em várias preparações, em sopas, em risotos, Até na canjica, já colocar na canjica em vez do amendoim já dá uma melhorada, dá um toque bem especial, ele tem uma crocância interessante também. E o pinhão é nosso, é da nossa região, né? Então, a gente tem esse acesso muito fácil. Eu gosto bastante de utilizar o pinhão nessa época do ano. Não, e essa época ele está em conta, gente, porque é a época que ele está bonito, está produzindo. Então, olha, uma ótima dica, de repente, aí para usar o pinhão também. Como a Simone falou, até o risoto de pinhão. Esses dias eu comi em Curitiba pastel de pinhão. Esse eu não tinha comido, ainda fui provar. Muito bom também. Bom, lá tem até a capivarinha, né? O pinhão com carne seca é um prato excelente, né? É uma farofa de pinhão. Ai, bom, vamos continuar aqui, né? Mas, assim, existe alguma estratégia, assim, que os pais podem usar para não evitar exageros também, tipo assim, porque são várias festas, é festa na escola, é festa da família, como você falou, é no trabalho, em todos os lugares você acaba encontrando. Tem como você ter um cuidado ali e evitar esses exageros? Tem. A nossa criança vai ser exposta, ela vai ser apresentada a doces, a açúcares em algum momento da vida. Não temos como dizer que não, como evitar. Né? Até um tempo, até uns 2 anos a gente evita, mas depois ela também vai criando o seu paladar e as suas vontades também, né? Eu entendo e eu gosto de orientar, observe o que você está fazendo dentro da sua casa. Como que você lida com o doce lá? O doce é extremamente restritivo ou todo dia tem doce lá? Na sua casa tem um baleiro em cima da mesa ou tem uma fruteira? Tem uma portinha que é cheia de guloseimas? Como que é o acesso? Então, se é normal para ela comer, comer, comer sem limite, é diferente de uma criança saber, olha, depois do almoço, no sábado e no domingo, nós podemos comer um doce. Então, ela vai aprender. E quando você fizer esse combinado com ela, banque este combinado. Não adianta você dar um açúcar, um doce para a criança ficar ali do lado. Isso faz mal, viu? Isso é ruim, vai te fazer mal. Então, banque, se você liberou, ok, libere. E como é com as outras pessoas? Porque a criança não pode comer doce. Não, você não pode. Está lá a família toda sentada no sofá comendo barras de chocolate, comendo bolo, comendo fondue, mas a criança não. Então, como é essa sensação na sua casa? E aí, leve ela aos outros lugares. Não leve a criança para uma festa junina, por exemplo, com fome. Dê uma refeição nutritiva e saudável para que ela faça boas escolhas lá, não com fome. E sempre ensine, dê boas escolhas para ela. Eu não sou a favor do terrorismo e da restrição completa, mas ensinar e dar limites, sim. Da outra vez que você esteve aqui com a gente, Simone, você falou de algumas formas lúdicas de preparar os legumes também e tal. E como os pais podem ensinar, então, essa educação alimentar de forma lúdica durante essas festas? A educação alimentar é uma coisa que é tijolinhos, né? Todos os dias. É em casa, é você... o mês de junho é mês de festa junina. Como que a gente coloca, por exemplo, o milho, que é uma coisa muito fácil, né? Muito consumida. Tem na alimentação o milho? Ela já conhece? Ela conhece ele refogadinho? Ela conhece ele na espiga? Você já fez uma pipoca em casa? É mostrar as diversas formas que isso pode ser apresentado.
O quentão, a gente pode ir utilizando os chazinhos. O quentão leva muito cheiro da canela, do cravo, né, da casquinha da laranja. A gente já pode ir mostrando esses sabores em casa, antes de chegar na festa. Porque a criança vai querer tudo que é colorido, que é bonito. Então, às vezes, é um bolinho normal, mas tem um confeito colorido. É aquele que ela vai querer, é o que chama atenção, né? Para nós, a gente vai para o bolo fit, né? Porque a gente sabe que é saboroso, a gente já conhece, a gente sabe que é saudável. Mas se você olhar um bolo fit, olhar assim, nossa, uau, que lindo, que colorido. Não tem isso? Diferente de um bolo de cenoura, de um bolo de chocolate, né? E apresentando isso em casa. A educação nutricional, essa educação e essas escolhas, você faz diariamente. Diariamente oferecendo coisas saudáveis, diariamente oferecendo legumes, diariamente moldando esse paladar para os alimentos mais saudáveis. E assim, é possível montar essa mesa, então, assim, mais equilibrada e ainda divertida para as crianças? Como você falou do milho, milho é uma coisa que chama atenção e que é legal. Então, tem como fazer? É só dar uma pesquisada? Um milhinho que, assim, um milho cozido, que às vezes pensa, nossa, mas um milho cozido... Você compra em qualquer banca, em qualquer papelaria, 2 olhinhos e coloca no milho, ele já fica um milho divertido. As pipocas, não necessariamente a gente precisa usar corantes para elas ficarem coloridas, a gente pode usar o pó da beterraba, a gente pode usar o açafrão, né? Coisas que a gente tem em casa que são saudáveis e são naturais e vão dar cor. Né? Como eu já falei, a canjica, o que vai, leite condensado, né? A canjica, o arroz doce, a gente consegue alterar o leite condensado pelo leite em pó, né? Leite em pó de qualidade, não aquele leite em pó que tem uma listona desse tamanho de ingrediente, né? Tipo, leite em pó é um grande aliado que a gente adoça sem colocar açúcar refinado, açúcar branco. Então, isso a gente consegue fazer. E o que não pode faltar numa festa junina, assim, que é mais saudável, que às vezes as pessoas acabam esquecendo? Eu gosto muito do milho, né? Que o milho vai cozido, vai assado, vai na pipoca, vai no bolo de milho, né? Que o bolo de milho também é muito versátil. Você pode colocar um queijinho ralado para ele puxar um pouquinho mais para o salgado. Você pode colocar um coco ralado e puxar um pouquinho mais para o doce. Então, o milho é um alimento que é muito versátil. Ali, então. Exatamente. Aí ele vai na polenta, ele vai no curau e ele consegue estar em todos os ambientes, também levando sabor, tradição e saúde. Tá vendo, gente? Quanta delícia, que aula, né? Bom, olha só, vou deixar o Instagram ali da Simone Oliveira, Sua Nutri, tá ali no Instagram dela. Lá você pode interagir, perguntar para ela, isso aqui pode, isso não pode, isso dá, qual a ideia? Então já troca uma ideia lá, com certeza a Simone vai ajudar. E deve ter várias dicas lá também para essas festas também, os cuidados aí com as crianças. Gratidão, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.